Assalamu alaikum, aqui quem fala é Gabriel Meirelles, missionário no Chad, um país que fica no norte da África. E hoje eu gostaria de contar uma experiência para vocês que eu tive na Jocum, em Kona, quando eu fiz a minha ETED. Para quem não conhece essa sigla, ETED significa Escola de Treinamento e Discipulado, e Jocum é uma organização missionária interdenominacional que significa Jovens com uma Missão. Em inglês essa sigla significa DTS, Discipleship Training School, e o nome da Jocum em inglês é YWAM, Youth with a Mission. Fica comigo aí nesse vídeo que eu vou te contar essa experiência que eu tive lá na Jocum em Kona. Faz um tempinho já que eu fiz essa ETED, foi finalzinho de 2016, começo de 2017. Mas eu percebi que eu ainda não tinha feito um vídeo no meu canal contando essa experiência. E muitas pessoas me perguntam como que foi essa experiência lá na Jocum em Kona. Então hoje eu gostaria de contar algumas coisas que me marcaram. Pra quem sabe, você que tá procurando fazer essa ETED lá em Kona, talvez não te encoraje de alguma forma. E uma das coisas que eu vou começar a contar antes do processo de eu ir pra lá. Porque uma das coisas que eu falo sempre é que eu não queria ir pra Jocum em Kona. Eu tava no Piauí, quem não viu ainda meu testemunho pode ver no outro vídeo. E eu estava morando no Piauí por 6 meses, num projeto missionário junto com a minha igreja. E passando esses 6 meses, conversando com o meu pastor, eu falei assim, eu quero um treinamento. Eu sei que eu quero ser missionário a longo prazo, mas eu quero um treinamento para poder me preparar melhor. E a gente começou a pesquisar mais sobre treinamentos, escolas. E ele tinha acabado de voltar de uma conferência que ele ouviu o Loren Cunningham falando. O Loren Cunningham é o fundador da Jocum, e ele contando a visão da Jocum, como os jovens têm ido às nações, alcançado pessoas, compartilhado o amor de Deus às nações, e ele me encorajou a ir para Jocum em Kona. E no momento que eu ouvi aquilo, eu falei, não pastor, eu não quero ir para Jocum, eu não quero ir para Havaí, Havaí não é missões. E eu sabia que desde pequeno Deus estava me chamando para ir para a África, tanto é que hoje eu estou aqui no Chad, no norte da África, mas eu estava procurando uma escola que fosse já na África. E eu procurei muitas, encontrei várias, mas todas as portas foram fechadas. E eu comecei a conhecer um pouco mais a Jocum, principalmente da base lá de Kona. Conversei com alguns missionários e finalmente Deus me deu a paz para poder ir para lá. E faltava 3 semanas para começar o DTS, mas graças a Deus os planos eram de Deus, não eram meus. E deu tudo certo, em 3 semanas eu consegui levantar os recursos. Uma coisa que quem não sabe, não precisa de um visto de estudante, um visto de turista já vale. Então na época eu tinha um visto de turista, então facilitou o meu processo também para ir para lá, mas só sei que foi realmente de Deus eu ter ido para lá, e foi um momento muito marcante, por isso que eu acho que vale a pena compartilhar essa minha experiência com vocês. E eu lembro que no primeiro dia, quando eu fui viajar para lá, no aeroporto de Guarulhos, a gente já tinha entrado no avião, os que estavam embarcando para os Estados Unidos, e eu lembro que o avião não saiu, ele quebrou, e eu cheguei atrasado lá na Jocum. E então, uma das coisas que eu perdi no primeiro dia, que dizem que é uma cerimônia super bonita, que é a cerimônia de abertura, onde tem todas as bandeiras de várias nações e onde tem danças típicas havaianas. E infelizmente eu perdi essa parte, mas eu vi vídeos e achei muito lindo. E é uma coisa que, se você vai pra lá, você pode experimentar essa celebração de abertura da ETED lá na Jocum em Kona. E chegando lá, a vida é em comunidade na base, são pessoas do mundo inteiro morando lá, e é uma base bem grande, é a maior base que tem da Jocum. E no meu quarto, eu lembro que tinham eu e mais 7 meninos no mesmo quarto, dividindo um banheiro. Então essa é uma outra experiência muito marcante, que é o viver em comunidade. Se você quer ser missionário
missionário longo prazo, você tem que aprender a viver em comunidade. Você tem que aprender a entender o próximo, entender a cultura do outro, ser flexível. porque no campo você talvez viva com uma comunidade de missionários ou mesmo na sua comunidade local no seu país. Então você tem que aprender a viver em comunidade. E esse foi um dos processos muito importantes durante a minha TED, que a gente aprendeu muito nos relacionamentos em comunidade. E a vida lá na base era bem ocupada, bem corrida. Durante a semana a gente tinha aulas todos os dias, bem cedinho até a tarde, e a gente tinha momentos de louvor. Tinha dias que era só com a minha escola, tem dias que era com a base toda. E a base oferece café da manhã, oferece almoço, oferece jantar. E as aulas foram muito marcantes para mim. Tinham aulas como ouvir a voz de Deus, sobre paternidade, sobre o Espírito Santo. Mas eu lembro que uma aula que mais me marcou foi como ouvir a voz de Deus. E aquela aula, para mim, foi muito, muito, muito especial, porque por mais que eu conhecia Jesus, eu já seguia Jesus desde pequenininho, cresci na igreja, eu ainda tinha muita dificuldade de reconhecer a voz de Deus. E nessa aula eu aprendi muita coisa, e foi quando a minha intimidade com Deus começou a crescer demais. E esse foi um momento muito marcante na minha TED. E nos períodos da noite, tinha dias que a gente tinha momentos de adoração, de oração, às vezes só com a nossa escola, às vezes com outras turmas também, e eram momentos muito bons. E de final de semana, a gente tinha o tempo mais livre, então a gente podia aproveitar um pouco da ilha do Havaí, então a gente podia ir para as praias, a gente podia ir ver o vulcão, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem vulcão, e é uma coisa interessante para se conhecer. Então era mais ou menos essa rotina. E tem uma coisa que a gente fazia durante a semana, que era o trabalho prático. O trabalho prático também é um momento muito importante para nossa caminhada, para nossa jornada missionária. Porque esse trabalho prático que a gente fazia uma vez por semana, a gente podia trabalhar tanto na cozinha, como na limpeza, como na fazenda. E eram atividades para poder ajudar a comunidade, a base como um todo, mas era para ver, para a gente estar disposto a trabalhar, não importa em que lugar, em que tipo de trabalho. Então foram momentos muito bons, e na minha turma da ETED, a nossa turma ia para fazenda. Então cuidava dos porcos, das galinhas, cuidava das plantações, e foi um aprendizado muito grande. Mas eu posso te contar um segredo? Eu acabei não trabalhando na fazenda, eu tive que trabalhar no estúdio. E foi um trabalho que realmente eu vi que era o plano de Deus, eu não tinha pedido nada. E o meu líder, ele sabia que eu trabalhava já com vídeos, com fotos, eu tinha um drone na época, e ele queria que eu trabalhasse no estúdio como se fosse meu trabalho prático. Então tinha algumas pessoas de algumas turmas que já trabalhavam com fotografia, com produção de vídeo, que os líderes enviavam para o estúdio para fazer o trabalho prático lá no estúdio, porque é um ministério que a base precisa para poder divulgar os trabalhos, poder alcançar mais pessoas através da comunicação da base da Jocum em Kona. E foi um privilégio, porque naquele momento Deus estava me chamando para poder encorajar pessoas através das redes sociais, através da tecnologia, através de vídeos, de fotos, e com esse trabalho eu aprendi muito. Tinham pessoas muito capacitadas, é um estúdio muito cheio de tecnologia ali, com muitas ferramentas importantes para produção de vídeo, e eu aprendi muito. Aprendi como fazer animação de formas diferentes que eu não tinha aprendido antes. Então foi um trabalho prático que, se fosse na fazenda, eu estaria disposto também, porque eu sou engenheiro agrícola. Eu estava super feliz de poder conhecer como eles trabalham lá, porque é uma fazenda dentro da base, que eles treinam missionários para poder ir para as nações como forma de alcançar as comunidades. E eu estaria super feliz de poder trabalhar na fazenda, mas eu também fiquei muito feliz de poder trabalhar no estúdio e poder aprender um pouco mais dessas ferramentas de comunicação. Então era praticamente essa a nossa rotina, com as aulas bem intensas durante a semana, bem cedinho até o final do dia, e às vezes à noite a gente tinha algumas rotinas junto com a turma, e de final de semana era livre. E o período da ETED normalmente se acontece em 6 meses, sendo que os 3 primeiros meses acontece na base, na própria base, que é onde a gente está aprendendo
a ter mais intimidade com Deus. Os restantes dos meses, que é de 2 meses e meio a 3 meses, a gente tem um trabalho prático, que é onde a gente pode realmente praticar o que a gente aprendeu e o que Deus tem falado pra nós, para poder alcançar outras pessoas, para compartilhar o amor de Deus. E o legal da base da Jocum em Kona é que ela é muito grande. E na época, se eu não me engano, tinham cerca de 400 pessoas fazendo a ETED e diversas escolas diferentes, porque tem alguns focos diferentes em cada escola. E a minha se chamava Trailblazer, que ela é focada mais em povos não alcançados. Então, a parte prática, a gente ia para países fechados ou para realmente povos que nunca ouviram falar de Jesus em países abertos. E outras escolas tinham outros tipos de foco. E a nossa, uma das viagens que a gente fez, uma das turmas foi para o Sudeste Asiático, que foi para onde eu fui. Então eu fui para Tailândia e eu fui para um outro país fechado no Sudeste Asiático. E essa viagem foi muito marcante. Foi muito marcante mesmo para o meu processo de caminhada missionária. Porque lá eu pude pôr em prática tudo que eu tinha aprendido lá na base. E a gente pôde ver muitos milagres acontecendo, a gente pôde ver curas acontecendo na nossa frente. Quando a gente orava por pessoas, Jesus curava na nossa frente, para a honra e glória dele. E foi muito marcante. Pessoas, através dessas curas e milagres, elas conheciam a Jesus, entregavam a vida delas para Jesus. E foi muito bom. Eu fiquei muito feliz com essa experiência que eu tive, esse aprendizado que eu tive e que eu vou levar para o resto da vida, para minha trajetória missionária, e encorajou muito a minha fé. E depois desse tempo prático, a gente volta para o Havaí e fica uma semana fazendo debriefing, que é uma semana que a gente pode compartilhar os testemunhos com as outras equipes, compartilhar os testemunhos de cura, de milagres, pessoas que entregaram a vida delas para Jesus, para poder realmente encorajar as outras pessoas. E também compartilhar as dificuldades, o que aconteceu nesse tempo prático. E nesse tempo também a gente é preparado para poder voltar para casa e fazer a diferença aonde a gente estiver. E na base de Kona, como ela é muito grande, se você quiser continuar depois da ETED, você pode continuar lá na base fazendo a Universidade das Nações com outros tipos de curso e aperfeiçoando, melhorando e crescendo em intimidade com Deus e para poder fazer a diferença nas nações. E foi essa minha experiência que eu tive lá em Kona, na base da Jocum, YWAM, e foi muito marcante para mim. Eu achei válido poder compartilhar com vocês essa experiência e espero ter encorajado de alguma forma vocês. Que Deus abençoe vocês na sua caminhada, na sua trajetória missionária. Se vocês quiserem saber mais, mandem pergunta através do YouTube ou através do meu Instagram e eu estou disposto a responder e ajudar vocês nessa trajetória. Bom, que Deus abençoe vocês. Shukran! Tchau, tchau!